Gente, vou começar trazendo uma apuração para vocês. Depois do julgamento de Jair Bolsonaro, né, do início do julgamento, em que ele foi tornado réu aí por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, como é que está a estratégia da oposição para tentar amenizar a situação de Jair Bolsonaro e avançar com o projeto da anistia no Congresso? A oposição está contando com o que eles chamam, é bom reforçar isso, de penas injustas. Para o quê? Para tentar encher a Avenida Paulista na manifestação do dia 6 de abril e avançar com o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro no Congresso. É uma tarefa bem difícil depois do ato esvaziado em Copacabana, no Rio de Janeiro, e essa percepção da população que está mais preocupada hoje com a carestia do que com a situação jurídica de Bolsonaro. Mas as fontes que eu conversei hoje acreditam que o caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que pichou a Estátua da Justiça com batom, está ajudando a sensibilizar a população e os deputados. Ela foi condenada a 14 anos de prisão pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vistas de Luiz Fux. O apoio popular é considerado hoje muito importante pela oposição para convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, a colocar o projeto da anistia em votação e também para que os partidos do Centrão saiam de cima do muro, coloquem a sua digital nessa pauta, porque até agora PSD, União Brasil e Republicanos, em conversas reservadas, eles dizem a Bolsonaro que vão apoiar a anistia, mas publicamente não se comprometem. Tem um vídeo de Jair Bolsonaro chamando para o ato, circulando ativamente nas redes bolsonaristas, e eu apurei que Michele Bolsonaro e a senadora Damares Alves estão se movimentando para garantir a presença das mulheres conservadoras no ato. A expectativa também é reunir mais apoiadores aqui em São Paulo do que no Rio, porque afinal é o estado governado por Tarcísio de Freitas. Outra estratégia que está sendo utilizada pelo PL e o partido de Bolsonaro é obstruir a pauta na Câmara. Se a partir de terça-feira, quando volta da viagem no Japão, Hugo Mota não colocar esse assunto em pauta, o PL está prometendo trancar toda a votação. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente o nosso repórter Felipe Pereira, que está em Brasília, lá em loco. Peraí, deixa eu me posicionar que eu estou fora de quadro aqui, ó. Pronto, cheguei. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, Felipe, e contasse o que exatamente você está sentindo aí em loco, né? Você percebeu esse vídeo dos bolsonaristas circulando? Você acha, das suas apurações, que o Hugo Mota, voltando, vai chamar essa reunião de líderes e colocar esse projeto para votar ou não vai adiantar? Como é que está avançando aí? Oi, Raquel. Oi a todos que estão conosco. Tudo bem? Raquel, você falou aí que eles começaram a colocar para andar depois que o ex-presidente Bolsonaro foi tornado réu ontem. Eu estou em vários grupos de direita, vários grupos bolsonaristas, com o nome Seta para a Direita, União Conservadora Brasileira, Bolsonaro 2026. E esses grupos, uma coisa que apareceu de ontem para hoje, há 4 dias o presidente Bolsonaro gravou um vídeo convocando para a manifestação de 6 de abril em São Paulo. Esse vídeo estava meio que esquecido, só que de ontem para hoje, e é uma coisa que sempre acontece nos grupos bolsonaristas, esse vídeo começou a aparecer em vários grupos, sempre ao mesmo tempo. Hoje de manhã era tipo esse vídeo em todos os lugares. É um vídeo em que o Bolsonaro fala que o Clesão, aquele preso que morreu, é um mártir. Ele chama os presos de refém, ele chama as pessoas que fugiram do país de refugiados. Então esse vídeo brotou de uma hora para outra. Então dá para ver que eles já começaram a colocar sim essa estratégia para encher a Paulista para andar, até porque o ato não pode ser menor que no Rio, porque no Rio, por mais que eles digam que foi grande, foi muito menor que os outros atos que eles fizeram. Em relação ao Hugo Mota, ele nunca colocou a pauta da anistia como prioridade. Você fala tanto aqui na Câmara quanto aqui do lado no Senado, o que eles têm de prioridade, eles sempre falam, é pauta econômica e segurança pública. Então, ele pode vir a
a se reunir. Tem essa pressão dos sócios que é bem grande, uma coisa que eu falei que ficou bem claro nesses últimos dias. Na segunda-feira, Sóstenes, líder do partido do PL, e Zucco, líder da oposição, foram para São Paulo encontrar o Bolsonaro. Eles se reuniram com o Bolsonaro antes daquele podcast que ele participou, e aí no que voltou para cá, o Zucco não desgrudou do Bolsonaro e fez esse enfrentamento do julgamento. E o Sóstenes não apareceu. Eu conversei com ele, ele disse que ele está cuidando da parte política, que o Zucco está com isso e que ele não pode concentrar todas as forças só em rebater o STF, e ele está fazendo pressão por anistia, ele não quer que esqueçam da inflação, então eles se dividiram dessa maneira. E eles apostam, só que é o que você falou, eles falam que tem apoio do PSD, apoio do União, apoio do MDB, só que você fala que os deputados dos partidos, eles não falam que o apoio é desse tamanho que os bolsonaristas falam. Felipe, fica aí, que eu tenho mais perguntas para você, que eu sei que você tem mais apuração, mas eu queria ouvir primeiro o Couto e a professora Isabela Calil. Professora, o Felipe traz essa apuração interessantíssima, né? Porque como o bolsonarismo, ele gira nas redes, né? É por onde eles começam. E ele traz essa apuração de que eles resgatam esse vídeo de Jair Bolsonaro para tentar movimentar o ato na Paulista e tentar resgatar essa rua. Resgatar esse apoio popular para ir ver se consegue pressionar o Congresso e pressionar pelo projeto da anistia. Pode funcionar? Acho que não. Não da maneira como eles querem, né? Vale lembrar que acho que essa articulação que o Felipe bem traz, né, que não é à toa, né, não é coincidência que de uma hora para outra em todos os grupos apareça o mesmo vídeo. Então você tem uma ação que ela é muito articulada, uma estratégia que ela é muito articulada. O que eu quero dizer com isso? É mais uma tentativa de conseguir falar com as bases e reaquecer as bases do que, de fato, alguma coisa que tenha vindo de um movimento popular e das pessoas compartilhando, etc. Então, tem uma certa artificialidade nesse processo, né? Então, isso começa já, eu acho que no final, quando acaba a sessão do STF, e o Bolsonaro faz aquele pronunciamento que é bem parecido com aqueles pronunciamentos do cercadinho, né? Ele falou de uma maneira muito parecida como ele falava antes, quando era presidente. Então, acho que ali já começa, digamos, é dada a largada para essa campanha política em torno do projeto de lei da anistia. Agora, eu acho muito difícil do ponto de vista da população, da base de apoio popular, das pessoas nas ruas, ter um clamor pela anistia. Isso não significa que não possa ter uma articulação política no Congresso, mas do ponto de vista dos eleitores em si, do ponto de vista da base popular, eu acho que não.